Já alguma vez sentiu que aprender uma língua é como escalar uma montanha? Há dias em que a subida é fácil, a vista é incrível e depois há outros dias em que cada passo é um esforço e só apetece desistir. Bem-vindos, hoje vamos mergulhar num texto que é, na verdade, muito motivador, pensado exatamente para quem está nesta jornada de aprender português. A nossa missão é simples: extrair as estratégias essenciais para manter o foco e, mais importante, para desfrutar da subida. E essa abordagem é fundamental. O que me parece mais interessante na fonte que estamos a analisar é que ela não trata a aprendizagem como um problema de conhecimento. Ah, interessante. Trata-a como um problema de psicologia comportamental. Muitas vezes o que nos bloqueia não é a falta de vocabulário ou não saber uma regra de gramática. É a nossa cabeça? É a nossa própria mente. A frustração, o medo de errar, a sensação de que não estamos a progredir. E o texto foca-se precisamente aí, em gerir essa parte que é, na verdade, a mais difícil. Gosto dessa perspectiva. Não é um problema de saber, é um problema de fazer e de sentir. Exato. E a metáfora central do texto é mesmo essa da montanha. A fonte insiste que é perfeitamente normal sentir cansaço, sentir que o progresso é lento, E isso é crucial. porque esses sentimentos não são sinal de que algo está errado, certo? São só parte do caminho. Exatamente. O poder dessa analogia é que ela requalifica a dificuldade. Em vez de ser um sinal de fracasso pessoal, tipo, eu não tenho jeito para isto, Que é o que pensamos sempre. passa a ser uma etapa esperada, normal. É como um alpinista que sabe que vai apanhar vento forte. Não é uma surpresa, faz parte do desafio. E isto, pronto, valida as frustrações de qualquer aprendiz e desarma o perfeccionismo. O perfeccionismo é terrível. Aquela ideia de que temos de falar perfeitamente desde o dia 1 é paralisante. E o texto ataca isso de frente. Diz, de forma muito simples, não precisam de ser perfeitos. Só isso já é um alívio, não é? É um alívio enorme. E é a base de tudo. Sem essa permissão para ser imperfeito, não há aprendizagem. Mas a fonte vai mais longe. Redefine a própria ideia de motivação. Como assim? Muita gente pensa que a motivação é uma grande onda de inspiração que tem de chegar. O texto diz que não. Diz que é algo muito mais pequeno. É, e estou a citar, aquela voz pequena que diz: tenta outra vez. Não pares. Isso muda tudo. Deixa de ser um sentimento que temos de esperar que apareça. E passa a ser uma ação. Uma decisão, um passinho de cada vez. Mas isto leva-me a uma questão prática. Nos dias em que essa voz está quase muda, abafada pelo cansaço, como é que a pomos em prática? Que ferramentas é que o texto nos dá? Bem, a fonte é muito pragmática nisto. Oferece 5 estratégias, quase como um kit de primeiros socorros para a motivação. A primeira é talvez a mais contraintuitiva. Que é? Fazer só um bocadinho. A ideia é que não é preciso estudar 1 hora. 5 minutos. Ouvir uma música em português, ler um parágrafo, isso já é uma vitória. Mas 5 minutos. Parece quase demasiado simples para funcionar? Faz mesmo a diferença? Faz toda a diferença. E isto por causa de um princípio básico de psicologia. O maior obstáculo é sempre a resistência inicial, o começar. O arranque. Exatamente. Ao definir um objetivo tão pequeno como 5 minutos, a resistência é quase nula. É ridículo não o fazer. E o que acontece muitas vezes é que esses 5 minutos transformam-se em 10 ou 15. O mais difícil, o arranque, já foi. Percebo. É como dizer que só vamos calçar os sapatos de corrida. Uma vez calçados, é mais provável que se vá mesmo correr. É esse o truque. E a segunda dica foca-se no combustível, no nosso porquê. Lembrar a razão. Sim, isto ativa a motivação intrínseca, a que vem de dentro. É muito mais poderosa. Ligar a tarefa de estudar a um objetivo pessoal maior. Como viajar ou um emprego de sonho. Exato. Isso dá um significado que transcende a dificuldade do momento. É o nosso norte. E a terceira, tornar o início fácil. Parece complementar a primeira. Eliminar barreiras. É pura engenharia comportamental. Se for fácil começar, a probabilidade de o fazermos aumenta imenso. Deixar o livro aberto na mesa, guardar um podcast no telemóvel. Em vez de planear aquela sessão de estudo perfeita que nunca acontece. Precisamente, é tornar o próximo passo inevitável. A quarta dica é talvez a mais difícil para muita gente. Ser bondoso consigo mesmo. Substituir aquela voz crítica, sou tão lento, nunca vou conseguir, Uhum. por afirmações como estou a aprender.
Confesso que esta é a mais difícil para mim. E para a maioria das pessoas. Mas é crucial. Isto é uma prática de autocompaixão, um pilar da resiliência. A autocrítica gera stress e o cérebro em stress aprende muito pior. Ou seja, ser gentil conosco ajuda-nos a aprender melhor. Sem dúvida. Criamos um ambiente mental seguro, onde errar é permitido. Não é ser complacente, é ser um bom treinador para nós próprios. Faz sentido. Um bom treinador não insulta o atleta. E a última dica fecha o ciclo. Celebrar as pequenas vitórias. Isto cria um ciclo de feedback positivo. O cérebro repete ações que geram recompensa. Ao reconhecer um pequeno sucesso, Aprender uma palavra nova. estamos a dar ao nosso cérebro uma microdose de dopamina que nos motiva a continuar. Ignorar estas vitórias é como não pôr combustível no carro. É uma boa imagem. Mas não há aqui um risco focarmos tanto nas pequenas vitórias que perdemos a noção do grande objetivo? É uma boa pergunta. Talvez o segredo esteja no equilíbrio. Celebrar o passo de hoje, mas sem deixar de olhar para o cume da montanha, para nos lembrarmos do tal porquê. O equilíbrio entre o reforço diário e a ambição a longo prazo. Exatamente. Mas, e quando sentimos que, apesar de tudo, não estamos a sair do mesmo sítio? Aquela sensação de estagnação é, para mim, o que mais mata a motivação. A fonte fala sobre isto, este platô. Sim, e de uma forma muito inteligente. O texto reconhece que o progresso raramente é linear, tem avanços e planaltos. O problema é que o progresso é, muitas vezes, tão gradual que se torna invisível. E qual é a solução? É encontrar formas de o tornar concreto, mensurável. A primeira estratégia é escrever com frequência. Um diário. Não precisa de ser nada elaborado. Um pequeno caderno, anotar uma palavra nova, uma frase, e a magia acontece quando, 1 ou 2 meses depois, se folheia esse caderno. Ah, claro. O progresso torna-se óbvio. É uma prova documental contra a nossa própria insegurança. Um diário de bordo da nossa escalada. Gosto disso. A segunda estratégia é gravar a própria voz. Confesso que a ideia de me ouvir a falar português me dá arrepios. Por que é que isto funciona? Funciona precisamente por ser desconfortável. Oferece um feedback objetivo. Se gravar a mesma frase hoje e daqui a um mês, vai notar melhorias subtis na pronúncia, no ritmo. Coisas que de outra forma passariam despercebidas. É um confronto com a prova do nosso progresso. É um espelho sonoro. A terceira estratégia é mais subtil. Notar as pequenas coisas. Prestar atenção aos sinais silenciosos de avanço. É um convite à atenção plena, ao mindfulness na aprendizagem. Valorizar os micromomentos de competência. Como entender uma piada num filme. Exato. Ou dar por si a pensar numa palavra em português sem a ter traduzido. São os verdadeiros indicadores de que a língua está a começar a fazer parte de nós. E a última é uma poderosa mudança de perspectiva. Olhar para trás, não só para a frente. Comparar o que conseguimos fazer hoje com o que era impossível há uns meses. É uma ferramenta clássica de reenquadramento cognitivo. A nossa mente foca-se no que falta. Ao forçarmos a olhar para trás, mudamos a métrica. Deixamos de nos comparar com um falante nativo Uma comparação sempre injusta. e passamos-nos a comparar com a nossa versão anterior. E essa comparação é quase sempre favorável e, por isso, muito motivadora. A fonte resume isto na perfeição. Progresso lento ainda é progresso. E essa ideia de que a aprendizagem é uma jornada e não uma corrida é central. Se é uma jornada, os tropeções fazem parte. O texto usa uma analogia maravilhosa sobre os erros. A do bebê a aprender a andar. Sim, ele cai dezenas de vezes, mas ninguém o critica. Pelo contrário, todos o encorajam. Devíamos tratar-nos da mesma forma. É uma imagem muito poderosa porque normaliza o erro. O medo de errar é provavelmente o maior obstáculo à fluência. Ficamos à espera do momento perfeito para falar, um momento que nunca chega. E o texto lembra que até os falantes nativos cometem erros. Pois, o erro não é o oposto do sucesso, é parte do caminho. E há uma ligação que a fonte faz que me pareceu fascinante, quase poética. Diz: quando sorriem enquanto estudam, o vosso cérebro lembra-se melhor. Isto é mesmo verdade. É absolutamente verdade. Não é só uma frase bonita. A neurociência mostra que as emoções positivas, como o prazer e a diversão, libertam neurotransmissores que fortalecem as ligações no cérebro e melhoram a memória. Ou seja, aprender estressado é como... É como tentar plantar sementes em cimento.
Aprender com prazer é como plantá-las em terra fértil. Então, o segredo é encontrar formas de nos divertirmos. E o texto dá sugestões práticas. Ouvir música, ver vídeos curtos, ler sobre tópicos que já nos interessam. É a transição crucial do estudo para a vivência da língua. Quando o português se torna o veículo para algo de que já gostamos, deixa de ser uma tarefa. E passa a ser uma ferramenta de prazer. É aí que a aprendizagem se torna sustentável, porque está integrada na nossa vida. Depois desta maratona toda, qual é a verdadeira recompensa? O que é que está no topo da montanha? O texto é muito claro. O que está no topo não é um certificado, é um mundo novo. A língua é apresentada como uma ferramenta, uma chave que abre portas reais. E para dar dimensão a isso, a fonte dá um número impressionante. Mais de 250 milhões de pessoas falam português. Isto cria uma imagem poderosa de uma comunidade global à qual se pode pertencer. Exato. Se ligarmos isto ao panorama geral, o que o texto está a dizer é que aprender português oferece mais escolhas e mais liberdade. Em que sentido? Enumera benefícios muito concretos. Acesso a melhores empregos, oportunidades para estudar ou trabalhar no estrangeiro. E para além do lado prático? Aí entra o mais profundo. A capacidade de fazer amigos de outros países, de entender outras culturas de uma forma que nenhuma tradução permite. O acesso direto à alma de uma cultura, através dos seus filmes, dos seus livros, da sua música. É o poder de fazer parte de conversas globais. Em vez de apenas as observar de fora, a recompensa não é só falar uma nova língua, é tornar-se uma versão mais conectada de si mesmo. No fundo, a grande mensagem é que aprender uma língua é um ato de coragem gerido não com força bruta, mas com inteligência emocional. É um caminho feito de passos pequenos, consistentes e, acima de tudo, gentis. Uhum. Adotar a mentalidade da montanha, usar as ferramentas para os dias difíceis e celebrar o nosso próprio progresso. O texto termina com uma frase que resume tudo. Não importa se falamos devagar ou com erros, o que importa é isto. Estás a tentar. Estás a crescer. É uma conclusão poderosa, muito centrada no indivíduo. Mas depois desta nossa conversa, isto levanta-me uma questão. O texto foca-se muito na jornada individual, na resiliência pessoal, quase como uma subida solitária. E a questão é: A minha questão para quem nos ouve é: como é que a comunidade, a interação com outros falantes, mesmo cometendo erros, pode acelerar não só a aprendizagem, mas também a alegria do processo? Onde é que esta resiliência individual que o texto descreve tão bem se cruza e é potenciada pela experiência partilhada?